Oi pessoal, tudo bem? Quem diria, hein? Chegamos ao início da segunda semana do nosso desafio de 3 semanas pensando próspero. E aí, vocês estão conseguindo? Ficando ali no modo pensamento positivo, ficando ali atento com o nosso observador consciente ali na porta da nossa mente, só observando o pensamento negativo que chega querendo se instalar. A gente só olha, só dá uma olhada assim de rabo de olho, se ele vai pensando, fazendo de conta que vai sentar, e a gente fala, não, dá licença, aqui está ocupado, aqui não dá mais para você, querido, vai, segue, vai para outro, pega outro caminho, não é aqui. E guarda o lugar ali para o pensamento próspero, que é isso que a gente está estudando. Então estamos vendo juntos nesses 21 dias, lendo então o livro da Catherine Ponder, As Leis Dinâmicas da Prosperidade. E aí eu pensei que para iniciar a segunda semana eu ia trazer, como eu trouxe no primeiro dia, um exemplo de um exercício, alguma coisa para que a gente fizesse para estar fortalecendo ainda mais esse nosso desafio. Mas aí eu vi que esse capítulo de hoje, que é um capítulo longo, inclusive eu vou fazer ele em 2 vezes, porque ele é super cheio, realmente muito bom mesmo. Ele já traz vários exercícios, então eu não vou trazer mais nada, tá bom? Porque quem escolher fazer já vai ter bastante coisa aqui para fazer. É o capítulo 4. Mas antes de começar, então vamos lá para nossa jogar um pouquinho de pó de ouro aí, que ela disse que antes de começar a ler tinha que estar sempre nesse modo aqui, recebendo pó de ouro. Há pó de ouro no ar e para mim. Por meio do pensamento próspero, decidido e deliberado, eu agora assimilo esse pó de ouro. E nesse exato momento, estou começando a experimentar os resultados dourados. Visualizando esse pó de ouro caindo sobre nós. E que muito possa ficar aqui então sobre os nossos ombros, nossa cabeça, tudo cheio de pó de ouro, né, gente? Então vamos lá começar. O capítulo 4 é a lei da criatividade. Vamos direto ao assunto da prosperidade, agora que um vácuo foi criado. Você está pronto para preenchê-lo com um novo e rico bem, por meio da lei criativa da prosperidade. Na verdade, essa lei se refere a 3 passos básicos, dos quais falaremos neste capítulo e nos 2 seguintes. Primeiro, ter um plano definindo os desejos relativos a esse plano e expandindo-os. Segundo, imaginá-lo como já realizado. Terceiro, afirmar constantemente a sua realização perfeita. Entretanto, como discutiremos neste capítulo, a primeira parte da lei criativa é a mais poderosa, porque sem um bom plano e as definições relativas a ele, os outros 2 passos serão sempre ineficientes. Um forte desejo é um poder para o sucesso. O primeiro passo da lei criativa da prosperidade é o desejo e a capacidade de fazer algo construtivo sobre esse desejo. Recentemente, um negociante me disse que no trabalho dele, quando um cliente chega desejando muito determinados produtos, ele sempre acha melhor vender o que esse cliente quer de verdade. Disse ainda que mesmo que soubesse que havia produtos melhores que serviriam aquele cliente de forma ainda mais satisfatória, ele nunca tentou mudar o desejo do freguês, porque o desejo é algo muito forte. Ele disse que um forte desejo denota fé no produto, o que acaba trazendo satisfação. Não há nada de fraco ou de morno no verdadeiro desejo. Ele é intenso e poderoso. Se desenvolvido e expressado de forma adequada, um forte desejo sempre carrega consigo um poder para o sucesso. Quanto mais fortes forem seus desejos para o bem, maior é o poder que eles têm para gerar esse bem para você.
No aconselhamento de pessoas com problemas diversos, descobri que o tipo certo de desejo dissolve qualquer coisa que se interponha à sua realização. O desejo verdadeiro é, sem dúvida, o primeiro passo em direção à solução de problemas na estrada para a prosperidade. Como você pode liberar desejos profundos para a prosperidade e o sucesso? Focalizando a sua atenção em um grande objetivo por vez. Um objetivo maior sempre inclui vários desejos menores que serão automaticamente realizados em seguida. Psicólogos concordam que nós podemos influenciar pessoas e eventos sustentando grandes desejos. É como se tudo e todos entrassem em sintonia com os nossos objetivos, passando a se esforçar e nos ajudar a alcançá-los. O surpreendente é que, das milhões de pessoas que pensam em ser bem-sucedidas, poucas têm desejos fortes e estimulantes. Elas se contentam a vagar de braços cruzados à mercê de pequenos eventos e expectativas. Quando uma pessoa está fazendo acontecer, em geral é alguém que deseja intensamente o que há de melhor e mais importante da vida. Uma das afirmações básicas que sugiro que todos usem, ajudando a expandir e a intensificar seus desejos construtivos, é: eu desejo o melhor e o mais importante da vida, e eu agora atraio o melhor e o mais importante. Esse subtítulo termina aí, então o que ela destaca aí então é o desejo. A primeira coisa, o primeiro passo. O Dr. Lair Ribeiro sempre, nos vídeos dele, eu sempre vejo isso. Ele diz que há que se ter um desejo e há que se ter um plano. Porque assim a gente faz a nossa parte, creio eu. Eu acredito que esse desejo, se ele é um desejo genuíno, se ele é um desejo da alma, ele já está manifestado no plano mental, porque é o desejo de Deus em nós. Porém, como Deus nos deu livre-arbítrio, ele não pode estar, ele pode, é evidente, só que como ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele deixa que a gente tome a iniciativa, que a gente faça alguma coisa para que isso aconteça, não é? É aquilo que ela disse no capítulo anterior, é dando que se recebe. E nesse caso, o que a gente deve dar é mostrar que nós estamos prontos a fazer o que se requer. Acredito que seja isso. Para começar, o que se requer é saber o que a gente quer. É o primeiro passo. Depois, então, como ela disse lá nos 3 aqui no início, é ter um plano definido e definindo os desejos relativos a esse plano e expandindo-os. Isso aí eu não tenho muita clareza de como é que expande isso. Depois, imaginá-lo como já realizado. Eu acredito que entra aí a visualização, como a Lisa Nichols, aquela do... o filme É o Segredo, que de totalmente quebrada passou a multimilionária. Ela classifica a visualização como ela é como para o desejo, como o fertilizante é para a planta, segundo ela. E depois afirmar constantemente a sua realização perfeita, que eu acredito que aí ela deu essa frase aqui no final para a gente fazer, né? Então vamos ver qual é o próximo subtítulo. Escreva os seus desejos. Seguir a lei criativa da prosperidade significa pegar seus desejos mais profundos e começar a expressá-los de maneira construtiva em vez de suprimi-los, tratando-os como sonhos impossíveis. Você deve defini-los para depois fazer algo muito simples, porém muito poderoso. Ponha-os no papel. Faça uma lista. Elabore um plano para o seu desejo. Depois você pode se sentir à vontade para alterá-lo, reformá-lo ou reorganizá-lo conforme desenvolve suas ideias. Definir seus desejos e formular um plano por escrito clarifica os objetivos em sua mente, que só produz resultados definitivos quando recebe ideias também definitivas com as quais pode trabalhar.
É como se tivesse alguém esperando, você define e aí as forças do universo vão se movimentar para que aquilo aconteça, não é? Muitas pessoas trabalham duro para alcançar a prosperidade, mas erram o alvo porque têm medo de serem definitivos internamente em seus pensamentos e desejos. Essas pessoas querem viver melhor e ter mais dinheiro, mas nunca são precisas em seus desejos como querem viver melhor, mas nunca são precisas em seus desejos. Como querem viver melhor? De quanto mais dinheiro precisam? E aí eu não tinha entendido esse como aqui. Ela disse que as pessoas, tem gente que não consegue porque nunca são precisas. Como querem viver melhor? E aí eu tinha entendido que era como queria que o desejo aparecesse, mas depois no final eu vejo que não. Ela disse que não é exatamente, é como querem viver melhor. Então se você diz, eu quero uma vida melhor, me dá uma vida melhor, eu não suporto mais essa vida, então o que você está mandando é aquilo que você não suporta, você vai ter mais pela lei da atração, você vai ter mais, é aquilo que você vibra, você está vibrando no descontentamento, você vai ter mais descontentamento. Então é como querem viver melhor. Eu desejo, eu escolho ter uma vida próspera, eu escolho ter satisfação em todos os setores da minha vida, eu escolho que a alegria more comigo, eu escolho ter facilidade em tudo que eu busco fazer, em tudo que seja para o meu mais alto bem, para o mais alto bem de todos. Eu acredito que seja por aí. Depois, na verdade, muitas pessoas hesitam em ser definitivas, receando que com isso estejam dizendo a Deus o que ele deve fazer. Mas a doutora Emily Cady escreveu certa vez: o desejo nada mais é que Deus batendo à porta da sua mente, tentando dar a você o seu bem maior. Então, é isso que eu disse, quando o desejo, eu já ouvi isso, quando o desejo é genuíno, ele é da alma, ele é de Deus habitando em você. Então, Deus está tentando, quando o desejo aparece, é porque a sua alma está gritando, olha, você veio para fazer isso. Acredito. Quando você suprime seus desejos mais profundos, estes não podem se realizar de maneira construtiva. Dessa forma, se transformam em canais destrutivos, expressos por meio de tendências neuróticas, de fobias, de tensão ou até mesmo de repressão, manifestada por meio do alcoolismo, de doenças mentais, do vício em drogas, de desequilíbrios sexuais ou de outras ações negativas. Quão complexo é, né, a vida. O professor Hélio Couto, ele repete em quase todos os vídeos dele, basta entender como funciona o universo que a gente cria todas as casas, carros e apartamentos, como ele diz. Basta estar mal e porcamente em fase com o todo que a gente cria tudo isso. E se a gente entrar realmente em fase, aí a gente ordena ao morto que ande e ele anda. Então, porque tá vendo, gente, um desejo do nosso coração, da nossa alma, a gente não entende o que é, a gente não sabe como fazer, ele joga a gente num estado, como ela está dizendo aí, de doenças mentais, de vícios, e a gente vê isso, né? A gente vê só olhar a nossa volta, de depressão, né? E às vezes é só porque a pessoa tem um desejo que ela reprimiu, um desejo que se ela tivesse sabido como trazer à tona, e é isso que ela está explicando aqui pra gente, né? Vamos ver? Pude comprovar o poder que há em escrever os desejos e em elaborar um plano detalhado com a ajuda de um procurador, para quem eu trabalhei há muitos anos. Certo dia, logo após ter sido derrotado em uma eleição para o Congresso, em vez de ficar sentindo pena dele mesmo, ele imediatamente se ocupou de um novo plano. Afirmou o desejo dele por um escritório maior, pela expansão da pequena firma com 2 funcionários para uma empresa com 5 ou 6 empregados. Naquela época eu não sabia que esse é um dos métodos mais poderosos para se chegar ao sucesso. Parecia tão simples. Para minha surpresa, vi aquele plano virar realidade e ser usufruído. A firma de advocacia cresceu aos poucos até acomodar 5 advogados.
sendo cada um deles especialista em certos aspectos da prática legal. A empresa se mudou de um escritório de 2 salas para uma nova e espaçosa sede, ocupando o andar inteiro de um moderno edifício. O ditado "nada faz prosperar como o sucesso" foi manifestado por aquele promotor depois que ele criou o plano, ousou colocá-lo no papel e começou a se movimentar para concretizá-lo. Ou seja, ele fez o que se requeria, ele fez a parte dele. A prosperidade é um resultado planejado. A história de um corretor de ações também comprova o poder de formular planos para a prosperidade e o sucesso. Poucos anos atrás, o presidente de uma grande corporação morreu. Na época da morte dele, a empresa estava em dificuldades financeiras. O vice-presidente, que era considerado excelente em assuntos financeiros, assumiu o comando. Imediatamente a empresa começou a prosperar. E hoje as ações estão entre as melhores do mercado. Os registros de venda nos últimos anos ultrapassaram todos os concorrentes famosos. O segredo de tamanha prosperidade? Bem, parece que esse vice-presidente tinha trabalhado durante anos em um plano que achava ótimo para o crescimento financeiro da empresa dele. No dia em que se tornou presidente, tirou esse plano da gaveta e começou a executá-lo. Hoje, essa corporação não é mais uma empresa medíocre, com dívidas a estorvar o progresso. Pelo contrário, é uma das empresas mais prósperas do país. Ele provou que a prosperidade é um resultado planejado. Ou seja, que nada acontece assim do nada, que o universo tem uma organização. E que se a gente quiser ter sucesso e ter prosperidade também, pelo que eu estou entendendo do que ela está explicando, nós também temos que saber aquilo que a gente quer e temos que organizar esse plano. Não dizendo ao universo como fazer, mas fazer a nossa parte, mostrar exatamente o que a gente quer. O que a gente quer que aconteça, como vai acontecer, a gente não sabe, mas mostrar o que a gente busca. Acredito que tenha sido isso que ela explicou. A prosperidade é o resultado de pensamentos e ações deliberados. Não há nada de tentativa e erro quando se fala em uma maneira próspera de viver. Ser bem-sucedido é algo fruto de planos bem definidos, assim como uma ponte ou um prédio. Sem planejamento deliberado, não há resultados prósperos, permanentes e consistentes. Ah, sim, agora ficou bem mais claro. Me lembra aí da professora Lúcia Helena falando de como é que as coisas como é que tudo acontece na mente, no mental. Uma cadeira, a gente está sentado na cadeira e essa cadeira ela não apareceu assim, ela primeiro foi pensada. Então eu acredito que seja isso, exatamente isso. A gente tem que ter no nosso mental, porque afinal não é o nosso pensamento que cria a nossa realidade. Então a gente tem um plano definido na nossa mente e o universo faz com que ele se materialize, nos ajuda a atualizá-lo. A lei criativa da prosperidade era uma das que meus alunos nos cursos de prosperidade mais prontamente assimilavam. Muitos dos homens e mulheres de negócios que iam aos meus cursos me diziam que essa única ideia já havia sido suficiente para transformar os esforços deles, antes ineficientes, em surpreendentes resultados bem-sucedidos. Eles haviam dado duro durante muito tempo, mas não de maneira precisa. Então descobriram que não havia por que ter receio de pedir o que realmente queriam. A Bíblia promete: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Talvez você possa estar pensando: eu não sei exatamente o que eu quero. Pode ser que seus desejos ainda não estejam definidos. Nesse caso, comece pensando sobre isso, fazendo uma lista das coisas da sua vida que você não deseja mais. Relacione quais coisas você quer que sejam limpas ou erradicadas da sua vida. Afirme para esta lista: isto também passará. Ou então, dissolva-se.
E aí ela dá mais um exemplo daquela lei passada, que é a lei do vácuo. Se você tira alguma coisa, aí o universo te ajuda até ver o que é que você gostaria, não é? Conheço um homem do ramo de materiais elétricos que sabia disso. O sócio dele havia falecido alguns meses antes, deixando a parte dele na empresa nas mãos de herdeiros não cooperativos, que não queriam nem vender nem comprar. Foi quase um desespero. Em desespero, que esse homem começou a usar o pensamento próspero. O desejo dele era comprar a parte do finado sócio ou vender a dele. Ele queria resolver o impasse que estava trazendo grandes prejuízos à firma. Queria remover a desarmonia, a confusão e a incerteza dessa situação comercial. Um mês após ele ter escrito suas notas sobre a dissolução, da desarmonia e da incerteza, recebeu notícias do advogado dos herdeiros do sócio dele, dizendo que gostariam de vender a parte deles. E assim o fizeram, sem demora. Uma fórmula de prosperidade. Um grupo de executivos provou comigo o poder do pensamento próspero em tempos de crise. Primeiro puseram no papel o que desejavam realizar nos 6 meses seguintes. A cada semana eles acrescentavam realizações ou mudavam algo na lista de resultados desejados conforme se sentiam impelidos a isso. Em alguns casos, a lista mudava completamente, aumentando em número de desejos ou tendo outros retirados, quando não havia mais interesse. Depois, os membros da turma trouxeram todas as semanas essas listas de desejos para a aula. Nenhum deles via a lista dos outros, cada um mantinha sua lista para si. Nós começávamos a aula tomando as listas nas mãos e afirmando juntos: eu sou um rico filho de um pai amoroso. Tudo o que o pai possui é meu para compartilhar e vivenciar. A divina inteligência agora está me mostrando como reclamar minha riqueza, minha saúde e minha felicidade, concedidas por Deus. A divina inteligência está nesse momento abrindo caminho para bênçãos imediatas. Eu tenho fé e acredito que tudo que é meu por direito divino está agora mesmo vindo para mim em rica abundância. Minhas ricas bênçãos não interferem no bem de ninguém, pois a rica substância divina é ilimitada e está em toda parte, disponível, não há obstáculos. O que não é para o meu mais alto bem se dissolve em mim neste momento e eu não mais o desejo. Agora, meus desejos, concedidos por Deus, são ricamente satisfeitos de maneira divina, mas da maneira divina mais maravilhosa. Bonito esse decreto, né? Poderoso. Os alunos também foram instruídos a passar pelo menos 15 minutos por dia lançando suas bênçãos e orações verbais, das quais falaremos no capítulo 6, trabalhando todos os dias com suas listas de desejos, revisando, alterando e expandindo-as. Eles foram solicitados a tomar atitudes bastante precisas, como relacionar claramente quanto de dinheiro desejavam receber a cada dia, semana ou mês. Também foram instruídos a estabelecer uma data limite bem determinada, indicando quando esperavam que os desejos fossem realizados. Além disso, não deveriam ficar imaginando, duvidando ou questionando como o seu rico bem iria se concretizar. Pelo contrário, deveriam apenas se ocupar em colocar as leis criativas da prosperidade em ação de maneira simples. E aqui ela diz, apesar de eu já ter visto também que deve se deixar tudo por conta do universo, quanto você deve dizer que você quer uma vida próspera, já entendi, já ouvi isso, mas aqui ela diz que nós devemos precisar a quantia, porém a gente não deve duvidar ou questionar como isso vai acontecer. É o como que não cabe a nós. Mas pelo que ela está explicando aqui, a data e a quantia a gente deve precisar. E aí eu acredito
que só se não for assim a gente deixa em aberto, fazendo como aquele exercício que eu disse do 33 vezes 3 que eu faço, e no final eu coloco isto ou algo muito melhor. Assim fica aberto, né? Os resultados atingidos foram fabulosos. Tenho, além disso, recebido cartas de pessoas do mundo inteiro que, após lerem sobre esse método criativo para a prosperidade, o experimentaram, chegando a resultados prósperos semelhantes. Conforme o grupo ia trabalhando nas listas, revisando e alterando-as, nós afirmávamos as palavras de Goethe. Eu vi a pronúncia, esse aqui é aquele alemão, aquele poeta alemão, Wolfgang von Goethe. Aí eu vi a pronúncia, eu acho que é isso, gente. Tudo o que podemos conceber, podemos alcançar com a ajuda de Deus. E nós nos lembrávamos desta verdade. Todo obstáculo sai correndo do caminho daquele que sabe para onde está indo, e o mundo inteiro parece estar do lado daquele que tenta se elevar. Uma grande verdade, né? A professora Lucilena dá sempre esse exemplo também. Se você está perdido, liga para uma pessoa e fala, como eu chego aí? A pessoa te pergunta, onde é que você está? Eu não sei onde eu estou. E onde é que você quer ir? Também não sei. Então fica difícil. Há que se saber para onde você quer chegar, e também onde é que você está, acredito, né? E também quem é você? Aquela pergunta básica, né? Quem sou eu? Parece haver um poder quase mágico em pensar sobre desejos, expressando-os de forma construtiva, escrevendo-os em uma folha de papel, estabelecendo uma data para a realização e depois orando para que o bem divino seja feito. Parece tudo muito simples para funcionar? As grandes verdades e os segredos mais poderosos geralmente parecem simples, tão simples, na verdade, que é comum encontrar quem os negligencie, tentando encontrar uma maneira mais difícil para chegar ao mesmo objetivo. E aí, ela vem aqui, gente, eu queria só estar dando repassando aqui um pedacinho, que ela disse lá em uma lei passada que não há nada em troco de nada. E vocês viram, essas pessoas, elas frequentam uma aula para aprender prosperidade. E ali aqui ela diz, conforme o grupo ia trabalhando nas listas, eles faziam as listas, eles escreviam as listas, depois eles trabalhavam revisando e alterando, faziam as afirmações, ou seja, nesse caso eu acredito que é esse o dar, é essa a nossa parte, é isso que a gente faz, porque muitas vezes a gente pensa, não, se tem que escrever não estou com tempo, e isso é um saco, escrever não, eu já falei isso muitas vezes, eu era assim, não, se tem que escrever então deixa, não, vou falar tudo bem, mas escrever não. Mas agora, depois que eu comecei a escrever, as coisas começaram a se movimentar. Um tempão ali totalmente parado, as coisas começaram a se movimentar. E aí, gente, vem aqui o próximo item, escreva uma carta a Deus. E eu posso garantir para vocês que isso funciona. Eu conheço uma pessoa que escreveu uma carta para Deus. Ele estava solteiro e estava triste, estava querendo arranjar uma namorada, encontrar uma mulher, constituir uma família. E ele morava com a irmã dele, que era ateia. Ele escreveu a carta para Deus, contando toda a situação, pedindo o que ele queria, e perdeu a carta na casa da irmã dele. E ela encontrou, e ao invés de recolocar ali, porque ela ia saber que era dele, as crianças não podiam ser, o marido dela também era ateu, então só podia ser dele. E ela, ao invés de colocar ali no meio das coisas dele novamente, ela foi e perguntou para ele se era dele. Eu falei, uau, eu tive que rir muito. Mas o resultado é que ele conseguiu. Deus mandou uma mulher maravilhosa para ele. Achei essa história muito interessante para ilustrar aqui esse subitem, que é escreva uma carta a Deus. Uma mulher de negócios invocou um método criativo de prosperidade de um modo um pouco diferente. No primeiro dia do ano, em vez de fazer as resoluções do ano novo, ela escreveu uma carta a Deus, em que relacionava todos os desejos para o ano que começava. Então colocou a carta dobrada dentro da Bíblia. Perto do fim do ano, ela me mostrou a carta em que estavam relacionadas muitas coisas e de forma muito específica.
Todos os grandes desejos ali contidos haviam sido concretizados. Ela era viúva e tinha expressado o desejo de se casar de novo. Perto do fim do ano, eu mesma realizei uma cerimônia particular de casamento para ela e para o noivo, que havia conhecido por meio de amigos. Ela também havia declarado na carta o desejo por uma casa melhor. O noivo lhe deu essa casa. Outro grande desejo era um trabalho melhor. Eram meados daquele ano, ela também conseguiu uma posição confortável, satisfatória e com um bom salário. Mas eu devo alertá-lo, seja honesto consigo mesmo. Quando escrever seus desejos, expresse, como a mulher fez, os seus desejos mais profundos. Não escreva o que outra pessoa quer para você ou o que você acha que deveria querer. Seja honesto consigo mesmo e com o seu Criador se quiser resultados felizes. E aí ela conta aqui um outro exemplo, mas eu acredito que a gente já entendeu, então os exemplos eu vou ler um só para que não fique muito longo, tá? Cada vídeo. Então, talvez você esteja pensando, mas se os meus desejos não forem pelo que há de mais elevado, eu ainda devo ser honesto e relacioná-los em minha lista? Certamente, porque sendo honesto, você os estará liberando, ao invés de suprimi-los. Conforme você os libera e os enfrenta, um pai amoroso pode ajudá-lo a retificá-los para o bem. Essa informação aqui é bem interessante, né? Olha o poder de escrever. Tenho visto esse princípio funcionar com sucesso nas vidas daqueles que encontrei em minhas sessões de aconselhamento. Conheci pessoas que até esperavam auxílio espiritual, mas que talvez sentissem que o problema era embaraçoso ou chocante demais. Elas, assim, preferiam falar dos problemas menores, queriam manter trancado dentro delas aquilo que as incomodava. Em todos os casos, a solução divina só podia surgir quando essas pessoas chegavam ao cerne dos problemas delas. O próximo subitem é: faça uma lista diária. O método criativo de escrever os desejos se provou tão eficaz para uma amiga, dona de uma escola de modelos, que ela resolveu registrar em gravações as instruções específicas sobre a confecção das listas, sobre como revisá-las diariamente. Agora, ela usa a fita como parte do curso na escola. O resultado, muitas das alunas já conseguiram bons empregos no ramo da moda, rádio e televisão, tudo depois de confeccionarem com confiança listas em que especificavam que trabalho desejavam ter, quanto queriam receber, quantas horas esperavam trabalhar e a que condições de trabalho almejavam. Outro exemplo simples, mas efetivo de invocação da lei criativa da prosperidade é começar e terminar o seu dia tomando notas e fazendo listas. Pela manhã eu sempre me sento por alguns minutos, geralmente com uma xícara de café, enquanto penso no meu dia e nas grandes e pequenas coisas que quero conquistar para mim mesma e para os outros. Faço uma lista de todas as conquistas que desejo. Isso só leva alguns minutos, o que é um tempo bem gasto, porque sinto dessa forma que estou no controle do meu dia. Muitas vezes escrevo uma nota de agradecimento a Deus no fim da lista, pela concretização divina e por minhas conquistas. Pode parecer extraordinário, mas muitas coisas são conquistadas por mim sem que eu tenha feito nada além de colocá-las na minha lista e de agradecer pela manifestação divina. De modo semelhante, à noite, passo mais alguns minutos revisando meu dia e escrevendo notas de agradecimento a Deus pelas bênçãos e pelos bens recebidos. Começo também a pensar no dia seguinte, tomando notas relativas a uma realização perfeita. Isso me garante paz interior e um sono tranquilo. Sempre havia mais bênçãos a relacionar do que eu esperava, e a partir do momento em que descobri que a prática de fazer listas pela manhã e à noite era assim tão satisfatória e iluminadora, passei a sentir como se estivesse perdendo algo quando não observava esse ritual diário. Agora, quando faço as minhas listas, as coisas raramente saem errado durante o meu dia. Então, olha aí que interessante isso que ela está dizendo. Então,
fazer essas listas, planejar o dia e eu acredito que o escrever seja realmente um grande segredo, pois aqueles rituais matinais que pessoas bem-sucedidas passam, como tem até aquela pessoa que escreveu aquele livro O Milagre da Manhã, inclui estar escrevendo. Nesse momento escreve-se para agradecer especificamente, ou também para agradecer, ou como ela está explicando aqui, para fazer um planejamento, ou para mostrar para o universo qual é o nosso plano, o que é que a gente está buscando, né? Então eu fico por aqui nesse vídeo, que não deu para fazer o capítulo todo porque está muito longo e eu não achei de cortar mais nada porque é muito interessante, tá bom? Já que a gente está buscando ter resultados benéficos nesses 21 dias, tudo que ela está colocando nesse livro é aquilo que ela dá como curso, que as pessoas, que os executivos pagam para ir fazer. Então vamos ler tudo, para aproveitar o máximo que a gente puder, né? Para estar também atualizando a vida grandiosa que Deus está sonhando para a gente, que a gente está sonhando em viver, em atualizar na nossa existência, não é isso? Então eu fico por aqui, encontro vocês na continuação do capítulo, no próximo vídeo, tá? Obrigada, tchau!